Olá, meus caros amigos, minhas caras amigas do canal Prof. Taide. Eu sou o professor Ataíde. E hoje o canal Prof. Taide vai trazer aqui falar um pouco sobre educação ambiental. Não vai ser propriamente uma aula, e sim uma fala. Uma fala sobre os impactos ambientais pode causar em um rio. E eu vou falar propriamente sobre o Rio Verde Pequeno. Existem duas coisas que me causam aflição, que eu tenho um sonho de algum dia ver resolvidos, que é a poluição do Rio Tietê aqui em São Paulo e o desaparecimento praticamente do Rio Verde Pequeno. O Rio Verde Pequeno é um subafluente do Rio São Francisco, faz parte da bacia do Rio São Francisco. Ele é afluente do Rio Verde Grande. Este rio, na época em que eu morava lá no norte de Minas, era um rio de grande importância econômica para a região. Uma região muito esquecida politicamente, mas que tínhamos esse rio que às vezes, quantas vezes muitos de nós moradores ribeirinhos do Rio Verde Pequeno não tínhamos nada para comer, pegávamos um anzol, ia à beira do rio e trazia 2, 3, 4 peixes. E já era a mistura de um dia, ou a mistura às vezes até de 2 dias. Bom, hoje este rio, de um rio temporário que era, passou a ser um rio efêmero, né? Causado pelo assoreamento, que é, na verdade, o acúmulo de detritos e sedimentos que vem da parte alta para o leito do rio. E isso aconteceu por vamos dizer, talvez os moradores, os ribeirinhos, né? Uma falta de conscientização, ou às vezes mesmo por falta mesmo de não saber, né, a importância de preservar a mata ciliar. Então os ribeirinhos destruíram a mata ciliar. Então isso causou em um assoreamento do Rio Verde Pequeno, que hoje, como eu disse, não passa de um rio efêmero, que só corre água em tempos de chuva. Como eu disse, o Rio Verde Pequeno ele foi um rio temporário, mas ele chegou a ser perene. Lembro muitas vezes que chegar época em que ele ligar o tempo das águas, né? A estação chuvosa e não secar durante o ano. Claro, com interferência de... Tínhamos muitos ativistas, né? Que lutavam por esse rio. O meu pai, o meu sogro, que hoje é falecido, sempre lutando para que o rio sempre estivesse correndo água, solicitando lá a barragem da cidade de Espinosa para sempre soltar a água para que o rio não secasse. E hoje o que precisa aí é ativistas ambientais. Sei que tem aí muitas pessoas envolvidas em política, então este é o momento, né? No momento de eleição, colocar em pauta a recuperação desse rio, a revitalização deste rio. É um rio importantíssimo, né? É um rio que faz divisa de estados, divide o estado da Bahia com o estado de Minas Gerais. Então, a revitalização deste rio depende de um processo muito além do município, né? Então, temos que partir para as esferas
nacionais. Esses dias aí eu vi na Voz do Brasil que está tendo aí um projeto para a revitalização dos afluentes do Rio São Francisco. E isso me esperançou, que talvez possa recuperar o Rio Verde Pequeno. Mas como a nossa região aí sempre foi uma região esquecida, então os moradores têm que cobrarem, né? Cobrarem aí dos políticos, não só dos políticos aí, mas dos políticos na esfera nacional. Os ribeirinhos do lado de Minas Gerais têm que cobrar dos deputados federais que representam o estado de Minas Gerais, dos senadores que representam o estado de Minas Gerais, os ribeirinhos das localidades rurais do estado da Bahia, do mesmo jeito tem que cobrar dos seus deputados baianos que representam a Bahia, os seus deputados federais que representam a Bahia e dos senadores, para que faça esse trabalho de escavamento do leito, né? Faça a drenagem. Drenagem não, eu digo, faça a dragagem, né? Do leito do rio, que é uma das soluções, né? Porque, como eu disse, o rio praticamente, ele acabou o leito do rio devido aos sedimentos que vêm da parte alta. Então é preciso que faça uma dragagem, né? Que é usado uma draga, um equipamento chamado draga, que tira todos esses sedimentos que estão excedentes do rio. Então escavando, fazendo assim o escavamento do leito para que o rio volte a rejuvenescer, para que o rio volte a ser o que era antes. Mas para isso é preciso vontade política, né? E vontade política não vai ter. Eu digo isso a exemplo aqui de São Paulo. Quanto de dinheiro, se não houver uma cobrança maior, quanto de dinheiro é destinado aqui para a limpeza do rio Tietê e o rio Tietê continua poluído do mesmo jeito? E não precisa ser expert, não precisa ser engenheiro para saber que tanto aí no Rio Verde Pequeno a solução é simples, quanto aqui no Rio Tietê a solução é simples. O que falta mesmo é vontade política, porque envolve dinheiro, né? Então aí é o caso. Mas, voltando aí ao Rio Verde Pequeno, eu acho que é importante. Eu sei que tem pessoas aí que já foram ter vereador, se candidatou a vereador. Coloque nas eleições essa pauta de recuperação, de revitalização do Rio Verde Pequeno, né? Um rio de grande importância aí para os moradores ribeirinhos. Não pode deixar que esse rio morra. E é isso aí, pessoal. Eu espero que algum dia eu veja esse rio correndo, né? Eu vejo esse rio vivo, que esse rio reviva, tá bom?